Olá, bom dia. O segundo lote da vacina da Pfizer chegou ontem à noite ao Brasil. Mais de 600 mil doses estão no centro de logística do Ministério da Saúde, ainda sem data para serem distribuídas aos estados. O Instituto Butantan entrega hoje ao Ministério 1 milhão de doses da Coronavac. Depois do sinal verde dos Estados Unidos, a União Europeia declarou que está pronta para discutir a suspensão das patentes de vacinas contra a Covid. Aqui no Brasil, parlamentares temem que o ataque indireto do presidente Bolsonaro à China prejudique a chegada de insumos para a vacinação. A CPI da Covid ouve daqui a pouco o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ex-ministro Nelson Teich disse que deixou o cargo por falta de autonomia e porque Bolsonaro insistia na cloroquina. E você vai ver as conquistas de famílias LGBT 10 anos depois que o Supremo oficializou a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Hoje é quinta-feira, 6 de maio, Bom Dia Brasil está começando. Manhã de tensão no Rio de Janeiro. 2 passageiros foram baleados dentro do metrô, na zona norte da cidade. É que a Polícia Civil fazia uma operação numa favela, às margens da linha do metrô. A operação continua, você vê imagens da favela do Jacarezinho, imagens ao vivo do nosso Globocop. O Diego Aidar vai trazer as informações pra gente desse desespero que começou muito cedo, né, Diego? Bom dia pra você. O pessoal sai de casa para trabalhar e, de repente, tem tiro dentro do transporte público. Muito difícil, mais uma vez uma manhã muito complicada para os moradores e também para os passageiros aqui do Rio de Janeiro. Ana Paula, bom dia para você e para todos. Quando a gente fala que houve 2 baleados dentro do metrô, é importante explicar que esse trecho do metrô especificamente, onde eles foram baleados, na altura da comunidade do Jacarezinho, é um metrô de superfície, né? Então é um momento que ele sai do solo e realmente passa pela superfície, por isso que eles acabaram sendo atingidos. Foram 2 passageiros, um deles foi baleado de raspão na cabeça e outro no abdômen. Durante a operação da Polícia Civil, 3 policiais também foram baleados, um deles foi ferido gravemente na cabeça. A operação da Polícia Civil é contra uma quadrilha acusada de tráfico de drogas, roubo de carga e ainda suspeita de aliciar menores para o tráfico de drogas, entre outros crimes. Essa operação começou cedo e teve confrontos. Segundo a polícia, os traficantes formam uma espécie de exército com armas potentes. Os moradores ficaram acuados e a gente tem imagens para mostrar impressionantes dos bandidos armados nas lajes das casas na comunidade. Eles vão tentando escapar dos policiais, vão pulando de telhado para telhado. A polícia foi cercando, tentando cercar os traficantes que iam se escondendo na casa de moradores. O que a gente viu aqui na estação onde eu estou, onde os passageiros foram socorridos, os 2 passageiros que foram baleados, é que muita gente acabou adiando a saída de casa. Todas as pessoas que moram aqui nessa região ouviram muitos tiros, um tiroteio intenso essa manhã, e muita gente só agora há pouco, com o fim do confronto, que essas pessoas conseguiram sair de casa para trabalhar, mas, claro, já muito atrasadas. A gente tem um vídeo agora para chamar de uma passageira que gravou bem no momento ali em que tudo aconteceu. Vamos ouvir. Não sabemos de onde a bala veio, se foi de Jacarezinho, foi um corre-corre, uma correria, pessoas sendo pisoteadas, uma coisa terrível mesmo, uma coisa sem explicação. Foram 2 pessoas atingidas, uma no braço e outra no rosto, já foram encaminhadas para o hospital. Que desespero. A gente vai atualizando para você as informações ao longo do Bom Dia Brasil. E a Polícia Federal, agora de manhã, faz uma operação em 9 estados contra o tráfico internacional de drogas. De Cuiabá, a Eunice Ramos acompanha e tem mais informações para a gente ao vivo. Bom dia, Eunice. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, estão sendo cumpridos mais de 100 mandados nos estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. São 38 de prisão e 72 de busca e apreensão. Os alvos são acusados de participar de uma quadrilha internacional de drogas que trazia cocaína da Bolívia e vendia aqui no Brasil. Também foi determinada a apreensão de 10 aeronaves. A investigação
investigação começou em 2019. Um brasileiro comandava o esquema da Bolívia. Ele foi preso no fim do ano passado e outras pessoas da família dele são acusadas de terem assumido o comando do tráfico após a saída dele. A droga vinha da Bolívia de avião e aqui era distribuída por terra de caminhão, com carretas, em fundo falso, com cargas, embaixo de cargas de grãos como soja e milho. Ana Paula. Obrigada, Eunice, pelas informações. E o segundo lote de vacinas da Pfizer chegou ontem à noite ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Essa nova remessa tem mais de 600 mil doses. E, Rodrigo Bocardi, bom dia para você. Mais uma vez, essa remessa da Pfizer vai somente para as capitais dos estados. Isso, Ano, bom dia para você, bom dia a todos. Ainda não há uma confirmação das datas, para a distribuição desse novo lote, que já está no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos. Aliás, lá está o repórter Guilherme Pimentel e ele tem mais informações para a gente sobre isso. Bom dia. Fala, Rodrigo, bom dia para você. Sobre as datas, o Ministério da Saúde informou que ainda vai marcar uma reunião com os estados para definir a data da distribuição das doses que estão aqui no centro de logística, como você falou atrás de mim, em um desses galpões, em câmaras frias a 70 graus negativos, uma condição fundamental para que as doses mantenham a eficácia e a validade. Um novo lote com mais de 628 mil doses da vacina da Pfizer desembarcou ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior do estado, por volta das 9 horas da noite. Essa é a segunda remessa de um acordo que prevê a entrega de 100 milhões de doses da Pfizer até o fim do ano. O primeiro lote chegou na semana passada, com 1 milhão de doses. Metade dessa quantidade já foi entregue aos estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, ficaram 135 mil doses, que começaram a ser aplicadas hoje de manhã na população que tem de 60 a 62 anos, dia inclusive que começou com muitas filas do lado de fora das unidades de saúde, gente que chegou até de madrugada para conseguir se vacinar. Por fim, o Ministério da Saúde informou que com a chegada dessa nova remessa da Pfizer, o Ministério pode liberar todo o primeiro lote para a aplicação da primeira dose nos estados e nos municípios. Rodrigo? Obrigado, Guilherme Pimentel. E o Instituto Butantan entregou mais 1 milhão de doses da Coronavac para o Plano Nacional de Imunização. Isso agora cedo. Segundo o Butantan, até o dia 12 de maio serão entregues mais 3 milhões de doses, o que finaliza o primeiro contrato com o Ministério da Saúde de 46 milhões de doses. O Butantan informou também que aguarda a chegada de uma nova remessa de insumos para a produção da Coronavac na semana que vem. Essa remessa de hoje será um alívio, para cidades que estão com a aplicação da segunda dose da Coronavac atrasada. Ana Paula. Exatamente, Rodrigo. Muitas ainda sem nem previsão de quando vai ter, Vamos atualizando as informações. Agora, a vacinação aqui no Brasil atingiu um marco importante de 50 milhões de doses aplicadas. Vamos ver aqui no telão como é que nós estamos no cenário mundial. No ranking absoluto, olha aqui, o Brasil é o 5º país com mais doses aplicadas até o momento. Atrás apenas de China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido, isso aqui somando primeira e segunda doses. Agora, no ranking proporcional, que leva em conta o tamanho da população, a nossa situação está muito longe da ideal. A gente vê, olha ali, os países que estão na frente da gente, o Chile, por exemplo, em 6º lugar na vacinação proporcional à população, Reino Unido, Estados Unidos e o Brasil ocupa apenas a posição de número 55, são pouco mais de 24 doses aplicadas a cada 100 habitantes. Nas últimas 24 horas, 523.035 pessoas receberam a primeira dose aqui no Brasil. Com isso, o total de vacinados com a primeira dose passou de 33.400.000, dá quase 16% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 24 horas em 315.702 pessoas e, com isso, o número de brasileiros totalmente imunizados, esse aqui, superou a marca dos 17 milhões, o que dá 8,05% da população. Vacinação ainda caminhando com menos rapidez do que a gente precisa e o Brasil completou 50 dias com mais de 2.000 mortes diárias na média móvel. Vamos ver os números mais recentes da pandemia levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Primeiro são, em média, por dia, 2.329 vidas perdidas. Isso é 8% a menos do que registrado há 2 semanas, indica estabilidade, mas como a gente sempre ressalta, num patamar muito alto. A média de novos casos, essa aqui, 58.951 por dia, é o mesmo patamar do que foi registrado há 14 dias. Em 24 horas, tivemos 2.791 mortes e mais de 75 mil novos casos. Ao todo, desde o começo
começo da pandemia, já são 414.645 vidas perdidas. E o total de casos se aproxima dos 15 milhões. E como a gente sempre lembra aqui, por trás desses números existem pessoas, histórias, sonhos que foram interrompidos de repente. Em alguns casos, são famílias inteiras destruídas pela Covid. As lágrimas são de quem em poucas semanas viu a casa ficar vazia. Ai, minha Nossa Senhora, não quero nem pensar, menino do céu. O que vai ser de mim? Dona Cecília perdeu o marido e 4 filhos para a Covid-19. Eu não posso nem pensar, parece que é uma mentira, que quando cai na real é um choque. O drama da família de Ituporanga, no interior de Santa Catarina, começou no mês passado, quando a filha mais nova do casal contraiu a doença. Ela teve tosse e febre por 2 semanas, até ser internada. Maria Rosimara, de 34 anos, morreu no dia 2 de abril. O irmão dela, Antônio, de 50 anos, morreu 8 dias depois. O pai deles, seu João, de 70 anos, foi hospitalizado com a doença e morreu depois de ficar 1 semana internado. Um dia depois da morte do pai, a Zelirde, de 45 anos, também foi internada e morreu 9 dias depois. E 2 dias depois da morte dela, o irmão João, de 43 anos, que já estava hospitalizado, também não resistiu. Apesar de todos não morarem na mesma casa, eles se encontravam com frequência. A morte de 5 pessoas de uma mesma família abalou a cidade de pouco mais de 25 mil habitantes e a prefeitura decretou luto oficial por 3 dias. É difícil ter uma família que não esteja chocada com essa situação, porque a perda de uma pessoa, já da família, já nos deixa todos tristes, né? Perder uma família inteira, onde acontece isso, né? Mas a luta da família contra a Covid-19 ainda não terminou. Dona Cecília tem mais 2 filhos no hospital, um que saiu da UTI na terça-feira e outro que continua lá, internado em estado grave. Tô lutando e rezando que eles saiam vivos e são de lá. Muitas famílias nessa luta, né? E olha, daqui a pouco a CPI da Covid vai ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Juliana Morrone, bom dia para você. Na mira da CPI está o atraso na compra de vacinas. Sim, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. Ana, afinal, a CPI foi instalada quando o Brasil já contava a marca trágica de mais de 400 mil mortes por Covid. Brasileiros que não tiveram chance de tomar a vacina. Por que houve tanta demora, tantas recusas para assinar o contrato com a Pfizer? Esse é o principal questionamento de hoje. A repórter Flávia Alvarenga está no Senado e tem as informações desse terceiro dia de depoimentos. Flávia. Oi, Juliana. Bom dia a todos. Mais um dia cheio aqui no Senado. O primeiro depoimento começa às 10 horas, do atual ministro Marcelo Queiroga. E o segundo depoimento está previsto na agenda 2 da tarde, do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Mas esse horário é mais difícil de ser cumprido porque depende do tempo que vai durar o primeiro depoimento. E as sessões têm sido longas. Depois que acabar as 2 oitivas, os senadores ainda vão votar requerimentos, que são pedidos de informações. No depoimento do atual ministro, Marcelo Queiroga, ele deve ser questionado, por exemplo, sobre o pedido para a chegada de insumos que vem atrasando, já que o IFA é importado. Também deve ser questionado sobre, por exemplo, atraso na segunda dose da vacina da Coronavac, que atingiu diversas cidades do país. E também, na semana passada, inclusive, ele fez um pedido a outros países que enviassem vacinas ao Brasil para ajudar. Já no depoimento da Anvisa, os questionamentos devem ficar em torno dos processos para autorização de uso emergencial de vacina, quais são os documentos que são pedidos para as farmacêuticas e também o processo para registro sanitário. São só alguns exemplos das perguntas que podem ser feitas durante a CPI hoje. Juliana. Obrigada, Flávia. E no segundo dia de depoimentos, a CPI da Covid ouviu o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Teich falou à comissão na condição de testemunha. Ele ficou no cargo por menos de um mês e disse que saiu do governo por falta de autonomia e por pressão para adotar o uso da cloroquina.
O ex-ministro da Saúde, que falou ontem na CPI, foi o segundo a ocupar o cargo. Nelson Teich teve uma gestão curta de 29 dias e explicou por quê. As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Teich disse ainda aos senadores que discordava do presidente Bolsonaro sobre a defesa da cloroquina para o tratamento da Covid, que, segundo ele, é ineficaz e perigosa, e contou qual foi a gota d'água para a saída dele. Naquela semana teve uma fala do presidente ali na saída da Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado, e cito meu nome especificamente. Na véspera, pelo que eu vi, tem uma reunião, acho que com empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido. À noite tem uma live, onde ele coloca que espera que no dia seguinte vai acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. E aí no dia seguinte eu peço a minha exoneração. O ex-ministro falou ainda que não participou das discussões para a produção e distribuição de cloroquina dentro do governo e que também não concordava com outras coisas que o presidente defendia. Essa tese de imunidade de rebanho, onde você adquire a imunidade através do contato e não da vacina, isso é um erro. Governistas defenderam o uso de cloroquina, citando números, casos sem comprovação. No Rancho Queimado, Rio Grande do Sul, 419 pacientes, 2 óbitos, 0,47 letalidade. Gramado, Rio Grande do Sul, 7.999 pacientes, 121 mortes, 1,51 de letalidade. O senador Otto Alencar, médico, advertiu que não há cientificamente como fazer essa relação. É uma doença como a Covid-19, senador, que 90% a 95% das pessoas que têm a doença cursam assintomático, leve ou moderado. Se tomar um copo de água, é a mesma coisa que tomar um comprimido ou 10 ou 20 de hidroxicloroquina. A água é melhor porque não dá efeito colateral. Governistas que são minoria na CPI decidiram reforçar o grupo. Tiraram um suplente e colocaram no lugar o líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB. E na avaliação de senadores da oposição, o depoimento do ex-ministro Nelson Teich reforçou a postura adotada pelo presidente Bolsonaro, que, segundo eles, vem sendo omisso intencionalmente e, por isso, o país já passa das mais de 400 mil mortes por Covid. E senadores aguardam hoje a chegada de documentos na CPI, dados que, segundo os parlamentares, vão embasar os trabalhos da comissão. Ana Paula. Ok, Juliana, e a CPI aprovou a convocação de novos depoimentos para a semana que vem. Vamos ver aqui, na próxima terça-feira serão ouvidos o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, e 2 representantes da farmacêutica Pfizer, Carlos Murilo, que ocupou a presidência no ano passado, e Marta Dias, que assumiu o comando da Pfizer esse ano. Isso na terça. Aí na quarta-feira serão ouvidos a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade de Lima, e o diretor do Butantan, Dimas Covas. E na quinta-feira, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e Fernando de Castro Marques, que é representante da União Química, que produz a vacina russa Sputnik aqui no Brasil. E veja daqui a pouco, depois do veto do presidente Bolsonaro, o prazo de entrega do imposto de renda ficou mantido para o fim deste mês. A União Europeia afirmou que está pronta para discutir a quebra temporária de patentes de vacinas contra a Covid. E as doações que vão ajudar milhares de famílias no Dia das Mães. A gente mostra mais já já. Agora, 8h48, horário de Brasília. A Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer e mais 6 políticos pelo suposto envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. A acusação de arrecadação de propina por meio de órgãos públicos foi rejeitada por falta de provas, Juliana. Ana, quando o Ministério Público apresentou a denúncia lá em 2017, afirmou que Michel Temer liderava uma suposta organização para desviar dinheiro público e cometer crimes contra empresas e órgãos públicos. E que essa suposta quadrilha teria recebido mais de 580 milhões de reais em propina.
Na decisão, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal, disse que a denúncia apresentada, em verdade, traduz tentativa de criminalizar a atividade política. Adota determinada suposição, a da existência de organização criminosa que perdurou entre meados de 2006 até os dias atuais, apresentando-a como sendo a verdade dos fatos, sequer se dando ao trabalho de apontar os elementos essenciais à caracterização do crime de organização criminosa. Além do ex-presidente Michel Temer, o juiz absolveu os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Henrique Eduardo Alves e os ex-deputados Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Rodrigo da Rocha Loures. Também foram absolvidos o coronel João Batista Lima, apontado como operador financeiro de Temer, o advogado José Yunes, amigo do ex-presidente, o doleiro Lúcio Funaro e Altair Alves Pinto e Sidney Szabo. A defesa de Michel Temer afirmou que a inocência do ex-presidente nunca foi sequer maculada pelas acusações feitas contra ele e que a absolvição o mantém íntegra e inabalada. As defesas de Henrique Eduardo Alves e Moreira Franco afirmaram que a justiça reconheceu a falta de provas da acusação. Já a de Eliseu Padilha afirmou que a absolvição restabeleceu a verdade. Os advogados de Eduardo Cunha afirmaram que a justiça rejeitou a tentativa do Ministério Público de caracterizar o partido político como organização criminosa. Já a defesa de João Batista Lima disse que a absolvição põe fim ao roteiro de ficção criado pelo Ministério Público Federal. E a defesa de Gedel Vieira Lima afirmou que não esperava outro resultado senão a completa improcedência da desastrada acusação. Os advogados de Rodrigo da Rocha Loures disseram que receberam a decisão com serenidade e que ele sempre esteve à disposição e confiante na justiça. A defesa de José Yunes afirmou que a absolvição dele restabelece a verdade de um homem com mais de 40 anos de vida pública, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula na sua vida. Nós não conseguimos contato com as defesas de Sidney Szabo e Altair Alves Pinto e não tivemos retorno das defesas de Lúcio Funaro. Ana Paula. Obrigada, Juliana. Até já. Nada. Hora de previsão do tempo. Jaqueline Brasil aqui já a postos e hoje começa com alerta de temporais, Jaqueline. Para onde? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para todos. Hoje pode chover forte em algumas áreas do sul, do nordeste e do norte. Não dá para descartar uma chuva volumosa com raios e ventania. Esse aviso vale para o Amapá, também para o Pará, para essa faixa do Maranhão até o Ceará e também leste do Paraná e de Santa Catarina. Vamos dar então um pulinho em Florianópolis, imagens ao vivo. Céu está bem nublado, não chove agora, mas pode chover a qualquer hora, com máxima de 19 graus. No Rio Grande do Sul, a chuva deve ser mais isolada, até porque a frente fria responsável pelo temporal no sul já está se deslocando. Previsão de pancadas isoladas também na faixa leste nordestina, onde está amarelo, o tempo fica firme. Então, no interior da Bahia, no centro-oeste gaúcho, no centro-oeste do país e também no sudeste, exatamente onde o ar deve ficar muito seco em estado de alerta. Aqui em São Paulo, além do tempo seco, outro destaque é o calor. O sol já está aparecendo, máxima prevista de 30 graus, mas não se anime, porque amanhã o tempo vai virar. Tudo por causa da chegada da frente fria, essa que está no sul. O ar frio já derrubou a temperatura no centro-oeste, Ponta Porã e Mato Grosso do Sul. Mais cedo fez 10 graus, teve até neblina. E durante o dia, venta e pode garoar, com máxima de 18 graus. É a mesma máxima prevista para Porto Alegre. Em Curitiba faz 23, em Cuiabá 28, caiu bem por lá. Já no Rio, em Palmas e em Teresina, máximas de 34, 32 e 31 graus. Temperaturas para todos os gostos, mas já adianto, amanhã o destaque vai ser o frio, com possibilidade de formação de geada e temperaturas negativas nas serras gaúcha e catarinense, temperatura caindo também em Porto Alegre e em Curitiba. E aqui em São Paulo, teremos a tal da virada no tempo. Amanhã, máxima só de 19 graus. Aí no Rio, Ana, a temperatura também vai cair, mas todos os detalhes na previsão de amanhã, previsão do tempo especial, sexta-feira e fim de semana. A gente te espera. Até amanhã, Jaqueline. Até. E o Dia das Mães está chegando e uma campanha da Central Única das Favelas pretende levar um pouco de esperança para quem está enfrentando esse momento tão difícil da pandemia. A Aline Aguiar vai trazer mais detalhes disso para a gente. Aline, bom dia. A gente está falando aqui de gente que está sem o básico, né? Pessoas para quem está faltando comida.
É o básico, né, Ana Paula? Bom dia para você, bom dia a todos. A campanha já arrecadou mais de 43 milhões de reais em cestas básicas. Aqui em Minas, a meta é distribuir 100 toneladas de alimentos no próximo sábado. Desempregada e com 3 filhos, Solange tem convivido diariamente com medo de ficar doente e de passar fome. Eu sou responsável pela minha casa, eu sou chefe de família, né? E eu tenho meus filhos, eu tenho menor dentro de casa. E não tá fácil. Uma pesquisa feita pelos institutos Data Favela e Locomotiva entrevistou famílias em 262 locais espalhados pelo Brasil. 76% dos moradores de favelas ouvidos na pesquisa afirmaram que, em ao menos um dia, faltou dinheiro para comprar comida durante a pandemia. E às vésperas do Dia das Mães, a Central Única das Favelas vem tentando levar um pouco de esperança à casa de tantos brasileiros com dificuldade. Já foram arrecadados 43 milhões de reais em cestas básicas para presentear mulheres em situação de vulnerabilidade no país. Nas favelas, a maioria das mulheres são provedoras do lar. Então ela não só educa os seus filhos, mas também cuida de toda a estrutura da casa. E nesse momento de pandemia, são essas mulheres que mais são impactadas. A ação em Minas Gerais quer arrecadar 100 toneladas de alimentos para distribuir no próximo sábado. Essas famílias estão nesse momento se perguntando como elas vão fazer para a alimentação do próximo momento. Tem o café, mas talvez não tenha o almoço, a janta, então elas estão preocupadas como elas vão alimentar os seus filhos na próxima refeição. Toda ajuda é fundamental para Jussara. Ela mora numa favela na região centro-sul de Belo Horizonte. É balconista, mas o dinheiro que ganha é pouco para sustentar 2 filhos. Uma cesta básica faz muita diferença. É bem importante, porque aí a gente sente que tem um apoio, você tem um pouco de segurança, a gente sente até mesmo, né, um amor pelo próximo. A gente percebe que as pessoas estão passando um amor para a gente. E quem quiser e puder ajudar, na página do Bom Dia Brasil, no G1, tem o passo a passo de como doar. Um pouquinho já ajuda demais, Ana Paula. Qualquer quantia, quem puder, só vai fazer a diferença. Juntando um pouquinho de cada um, ajuda muita gente. Obrigada, Aline. E depois do intervalo, você vai ver que a taxa básica de juros subiu para 3,5% ao ano. E depois do veto do presidente Bolsonaro, o prazo de entrega do imposto de renda ficou para o fim deste mês. Agora 9 em ponto, horário de Brasília, a gente volta já. O presidente Bolsonaro vetou o projeto que prorrogava até julho a entrega da declaração do imposto de renda. Com isso, então, o prazo termina agora no fim de maio. De Brasília, Raquel Norato traz as informações. Bom dia, Raquel. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia a você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Inicialmente, o prazo previsto para a entrega da declaração do imposto de renda acabaria em abril. A Receita Federal estendeu esse prazo até 31 de maio. Aí o Congresso tentou dar ainda mais tempo, estendeu até 31 de julho. Mas, segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o projeto foi vetado depois que o Ministério da Economia afirmou que essa mudança causaria desequilíbrio do fluxo de recursos. Na justificativa ao veto, o Planalto afirmou que, abre aspas, terão como consequência um fluxo de caixa negativo, o que poderá prejudicar a arrecadação da União, a dos estados e dos municípios. O veto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial, então fica valendo o prazo até o final desse mês para a entrega da declaração. Só lembrando que o Congresso pode derrubar esse veto do presidente. Ana. Verdade, ainda tem isso, ficaremos de olho, mas então, por hora, valendo o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda no fim de maio. Obrigada, Raquel. E o presidente Bolsonaro voltou a fazer ataques à China sem citar o nome do país. E a repercussão disso, Juliana, foi imediata, especialmente na CPI da Covid. Ana, o presidente Bolsonaro insinuou, sem citar o nome do país, que a China pode ter criado propositalmente o coronavírus em laboratório. Foi durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Na declaração, o presidente falou em guerra química. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí.
Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Entre as grandes economias, o país com maior crescimento do PIB durante a pandemia foi a China. O presidente e o relator da CPI da Covid lamentaram a declaração do presidente Bolsonaro e ressaltaram que ela pode ter impacto na compra do principal ingrediente para a fabricação das vacinas, o IFA, que vem da China. E eu acho que a situação nossa em relação a ter insumos vai piorar com essa declaração hoje. Porque hoje continuaram as ameaças. Não, hoje do presidente da República. Hoje foi ruim, viu? E as pessoas... Ele chama de guerra química e tal, e aí a gente está dependendo, nós estamos na mão dos chineses para trazer o IFA. Nós não temos produção de IFA aqui. E nem vamos ter tão cedo. A gente depende da Índia para alguns insumos, depende da China para outros insumos. Então, eu acho que essa não é momento da gente cutucar ninguém. Não é o momento. A declaração do presidente é justamente no momento em que o Brasil mais depende de insumos vindos da China para a fabricação das duas principais vacinas aplicadas aqui, né, Ana? Miriam, bom dia. Exatamente, Juliana. Essas últimas declarações do presidente vêm aí no momento que o governo está sob forte pressão na CPI. Miriam está aqui, até tem dobro para falar mais melhor disso para a gente, Miriam. Bom dia para você. Bom, a gente já viu esse filme, né, dessas agressões à China e o resultado disso. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. A gente já viu esse filme, sim. O presidente está tentando desviar a atenção porque a CPI está sendo muito ruim para ele e para o seu governo. O que 2 ex-ministros mostraram é que o presidente impediu que esses ministros tomassem medidas de proteção da saúde dos brasileiros e que poderia ter salvado vidas. Então, ele faz o quê? Ele cria um inimigo fictício, um inimigo externo. Isso é uma tática conhecida, só que pode nos ferir. Primeiro porque isso não é verdade. Não há nenhuma comprovação. A OMS já foi à China para investigar a origem dessa pandemia. Não tem uma comprovação e o governo brasileiro reiteradamente acusa a China. Acontece todo dia. Mesmo quando não fala a palavra China, é isso que eles estão dizendo e a gente consegue entender. Então, a China é o nosso principal parceiro comercial. Quando a China cresce, isso nos beneficia. A China é o grande fornecedor para nós, mas grande mesmo, chega a ser a mais de 90% de todos os insumos para as vacinas, tanto do Butantan quanto da Fiocruz. Então, nós estamos na mão deles, não por isso a gente tem que se acovardar. Não, a gente precisa de tratar bem um parceiro estratégico que não fez isso que o presidente está acusando e que pode criar problemas. A gente já teve dificuldades por esses problemas diplomáticos que o governo vem criando. Além disso, no mesmo momento, o presidente também fez uma bravata quando ele disse que vai baixar um decreto que ninguém poderá contestar. Não existe um decreto que ninguém possa contestar. O Brasil é uma democracia e tanto o poder judiciário quanto o poder legislativo podem sim contestar uma decisão do presidente da República, Ana Paula. Miriam, fica por aqui que a gente vai falar agora sobre juros. Para segurar a inflação, o Banco Central subiu pela segunda vez seguida a taxa básica, a Selic. Foi um aumento de 0,75% e, com isso, a taxa básica de juros da economia passou para 3,5% ao ano. Agora aqui, a gente vai ver, olha, está aqui esse dado, a gente tem um gráfico aqui para mostrar que foi a segunda alta seguida dos juros, isso depois daquela mínima histórica de 2% ao ano. A sinalização do Banco Central é de que a taxa vai subir de novo para frear a escalada dos preços. Ontem você antecipou essa alta de juros por parte do Banco Central, né, Miriam? A sinalização é de que vem outro aumento. Explica para a gente por que isso, por que a inflação está demorando tanto para ceder. Pois é, Ana, nem é difícil prever, porque o Banco Central tem deixado claro, transparente nas suas comunicações, os seus próximos passos. Então, subiu para 3,5% e agora a comunicação de ontem disse que pode subir
mais 0,75 ponto percentual, ou seja, iria para 4,25 daqui a um mês e meio, que é a próxima reunião. Mas ele deixa uma porta aberta, dizendo que depende de todas as circunstâncias. Ele fez um sinal de que vai continuar subindo juros. Por que essa inflação é tão persistente? A inflação que nós estamos falando, a inflação em 12 meses está em torno de 6% com o dado de abril, mas com o dado de maio e junho, a previsão dos economistas é que vai subir para 6%, para 7% e até talvez 8%, chegar perto de 8%. A meta do Banco Central é 3,75%. A inflação, ela se espalhou. No ano passado, ela estava concentrada mais em alimentos, ela foi para vários outros produtos industriais impactados pelo dólar, pelo aumento das commodities. Então, a inflação está espalhada, está atingindo o bolso das famílias e o Banco Central tem essa obrigação, ele tem que combater a inflação. Quando ele sobe os juros agora, ele quer que a expectativa de que no segundo semestre a inflação em 12 meses vai cair, ela se confirme. Então, ele está fazendo esse movimento. O problema é que tem um efeito negativo para a economia. A economia, como eu disse ontem, está muito fria e essa alta de taxa de juros aumenta a dificuldade da economia para se recuperar, aumenta o custo da dívida do governo. Ana Paula. Deixa eu só reforçar aqui o que você já falou, Miriam, que eu tinha falado em porcento, mas na verdade o aumento foi de 0,75 ponto percentual. E agora a taxa então está em 3,5% ao ano. Obrigada, Miriam. E a seguir, além dos Estados Unidos, a França também declara apoio à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid. E os avanços nos 10 anos da decisão que oficializou a união estável de pessoas do mesmo sexo. Agora 9h12, horário de Brasília. A gente já volta. Tem um negócio? Tem que ter Stone. Lá uma pessoa me atende em 5 segundos. E a Raquel, a minha gente, ela sempre passa por aqui. Eu gerencio tudo no app e não pego mais fila em banco. Seja Stone agora. Pensou negócio? É Stone. Sabe o que é? O Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação sobre um trecho da Lei de Propriedade Industrial, que permite aumentar o prazo das patentes de forma automática. Ontem, o ministro Dias Toffoli defendeu que essa regra seja derrubada imediatamente e isso, Juliana, pode facilitar a liberação de remédios relacionados à Covid. Sim, Anne, sobre o julgamento, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram contra o item da Lei de Patentes que permite aumentar por muitos anos o prazo de exclusividade que uma empresa tem com a patente de invenções. A regra que está sendo julgada garante, na prática, uma extensão automática no prazo de exclusividade de uma patente, quando o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, demora muito para analisar o pedido. O relator da ação, o ministro Dias Toffoli, disse que existem 36 mil patentes de invenção em vigor no Brasil há mais de 20 anos, justamente em função desse ponto da lei. No mês passado, ele deu uma decisão suspendendo a prorrogação automática de patentes exclusivamente de equipamentos de saúde e produtos farmacêuticos em função da pandemia. Ao votar nesta quarta-feira, Dias Toffoli ampliou esse entendimento. Dias Toffoli votou para proibir a proteção para todos os produtos da área da saúde, inclusive os que já conseguiram a extensão de prazo. Ele destacou que o Brasil é um dos países que mais demora a analisar um pedido de patente de remédio. E diz que nos outros países a validade da patente se limita a 20 anos. O relator afirmou que prolongar o direito à exclusividade de um remédio por tanto tempo prejudica a concorrência e, principalmente, o acesso dos cidadãos aos medicamentos, mantendo um custo elevado para o SUS. O prolongamento indevido dos prazos de patente reveste-se de caráter injusto, inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da saúde e de toda a coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, consequentemente, contrariando o direito constitucional à saúde. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes concordaram com o relator e também votaram pela inconstitucionalidade do item que estende automaticamente a patente. O julgamento foi suspenso e será retomado hoje, Ana.
Ok, vamos acompanhar. Até já, Juliana. E falando de patentes, a União Europeia declarou hoje que está pronta para discutir a quebra temporária de patentes das vacinas contra a Covid. Depois do apoio dos Estados Unidos à suspensão das patentes, a posição dos europeus agora é muito aguardada. Cecília Malan fala disso para a gente. Bom dia, Cecília. Sim, Ana, bom dia. Afinal, as farmacêuticas americanas e europeias desenvolvem tecnologia de ponta na produção de vacinas contra a Covid. Até ontem, a União Europeia tinha uma posição firme contra a quebra de patentes, mas hoje se mostrou bem mais flexível. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco está pronto para discutir se a suspensão da propriedade intelectual das vacinas pode ajudar a combater a pandemia de uma maneira efetiva e pragmática. Agora há pouco, o presidente da França, Emmanuel Macron, se declarou totalmente a favor da suspensão. Ontem, o governo americano defendeu a quebra da patente, alegando que tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias e prometeu apoiar as negociações na Organização Mundial do Comércio. Segundo uma proposta da Índia e da África do Sul, que está sendo discutida na OMC, a quebra vai ampliar a oferta de vacinas para as nações mais pobres. 100 países apoiam essa proposta. A federação, que reúne as indústrias farmacêuticas, criticou a decisão americana, disse que a mudança de regra desestimula a inovação científica e pode resultar na produção de vacinas de baixa qualidade. Mas a OMS, Ana, diz que a posição americana é uma virada monumental na luta contra a pandemia. Exato, com impacto no mundo todo, né, Cecília? Até já. Agora a gente fala de um marco na luta LGBT. O reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo completa 10 anos esta semana. A Aline, parece que passou até rápido, né? Eu me lembro de quando isso foi aprovado, é uma conquista importantíssima, mas fato é que ainda há muito que se avançar. Muito, é uma luta constante por reconhecimento, Ana Paula. A partir dessa decisão, muitas conquistas, sim, vieram, mas ainda há muitos obstáculos para a garantia de outros direitos. Tony e David foram o primeiro casal gay no Brasil a ter a união estável reconhecida. Na época, eles já estavam juntos há mais de 20 anos. Hoje, a família cresceu e eles adotaram 3 filhos. Alisson, Jéssica e Felipe. Hoje nós podemos ter a segurança para os nossos 3 filhos, nós podemos adotar, nós somos tratados como família no Sistema Único de Saúde, no SUS, e a gente não destruiu absolutamente nenhuma família, nós construímos a nossa com mais amor, mais cidadania e mais diversidade, é isso. Em 2010, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, houve 576 uniões no Brasil. Uma década depois, foram 2.125, quase 270% a mais. O reconhecimento da união estável deu força ao debate sobre os direitos LGBT no Brasil. 3 anos depois, em 2013, houve mais uma conquista importante. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça permitiu que os cartórios passassem a registrar casamentos homoafetivos. Só que muitos outros avanços ainda são necessários. A presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da OAB diz que é preciso garantir, por exemplo, licença maternidade para a mulher que não engravidou e o tratamento de fertilização no SUS para casais de lésbicas. Você garante o casamento, você garante a união, você garante uma série de direitos, mas quando você planeja ter filhos, elas não conseguem fazer um tratamento de reprodução. Priscila e Renata se casaram em 2013. 2 anos depois, elas fizeram um tratamento de fertilização. Com o sêmen de um doador anônimo, Renata gerou os bebês. Theo e Arthur estão com 6 anos. Enchem a casa de alegria, mas esse é um sonho que enfrenta barreiras desde os primeiros dias de vida dos meninos. Todos os lugares que a gente vai, para reconhecer em família é complicado. Todas as fichas que a gente vai preencher, todos os registros que tem deles é sempre pai e mãe. Então não tem um campo para outra mãe, tem um campo para uma mãe só. A gente continua lutando por esse reconhecimento, né? São famílias que precisam ser ainda mais visíveis para o poder público e também para a sociedade. Ana.
Famílias que têm o direito de existir como todas as outras, Aline. Até já. Agora, intervalo rapidinho, na volta a gente traz as últimas informações sobre a manhã violenta no Rio. E tem também a goleada histórica do Inter na Libertadores. Já já, 9h24 agora. Voltamos a falar sobre a operação na Zona Norte do Rio, que você viu aqui no começo do Bom Dia Brasil. E agora há pouco, a polícia confirmou que, infelizmente, um dos 3 policiais civis baleados morreu. Está vendo aí a foto dele? André Frias levou um tiro na cabeça. Os policiais continuam lá na favela do Jacarezinho e conseguiram chegar até aquelas casas onde os bandidos tentavam se esconder. Bom, vamos passar a bola aqui para Carol Barcelos, com gols da Libertadores e muitos, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, olha só, gente, na verdade, no jogo do São Paulo, nada de gols, tá? O time ficou no 0-0 com o Racing na Argentina, mas segue líder do Grupo E. Já a goleada do Internacional, Ana, foi a maior da história do clube na Libertadores. 6-1 sobre o Olímpia do Paraguai. O primeiro tempo foi aquecimento. Só saiu um gol. Vitor Cuesta mergulhou na área e marcou de cabeça. Aos 6 minutos do segundo tempo, aí começou. Edenilson, de pênalti. Marcos Guilherme tentou e o Thiago Galhardo fez, no rebote. Depois o Galhardo marcou mais um por cobertura. 4-0. Marcos Guilherme disparou e tocou para o Yuri Alberto. E o 6º gol do Inter foi o mais bonito. Caio Vidal de bicicleta. Que golaço! O Gonzalez fez o único do Olímpia, 6-1. Inter, líder do Grupo B. Na Copa Sul-Americana, mais 2 brasileiros em campo. O Ceará ficou no 0-0 com Bolívar em La Paz. E o Bragantino perdeu para o Tajeres, da Argentina, com gol nos acréscimos. O gol saiu aos 47 do segundo tempo. Valois marcou de cabeça. Segunda derrota do Bragantino na Sul-Americana. É para abrir o olho já, começar a ficar ligado. E amanhã eu volto, Ana, com mais gols de Libertadores, Sul-Americana e também estaduais. Combinado. Vamos lá para as últimas notícias do Bom Dia Brasil? Rodrigo. Olá, por aqui 23 pessoas foram presas em um sítio em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, agora cedo. Ali onde eles estavam funcionava como se fosse uma central de golpe de empréstimos. Nossa. A polícia diz que a quadrilha ligava para as vítimas oferecendo dinheiro, cobrava uma taxa administrativa. Apreenderam por lá isso aí, ó, celulares, notebooks, um caderno com anotações. E, inclusive as atendentes usavam ali para convencer as vítimas. Um bom dia a todos e até amanhã. O presidente Bolsonaro nomeou a mulher do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, para o Conselho de Administração de Itaipu. Cida Borghetti já foi governadora do Paraná e terá mandato até maio de 2024 lá na estatal em Itaipu. É isso, bom dia. Daqui a pouco, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, vai dar uma entrevista coletiva. Ele deve anunciar novas medidas para o funcionamento do comércio. Bom dia, gente. Cecília. Desculpa, gente. A situação dramática na Índia se espalha para os países vizinhos. No Nepal, nem alpinistas no acampamento base do Monte Everest escaparam da Covid. 17 ficaram doentes. Em um mês, o país registrou um aumento de 57% no número de infecções. Muitas são da variante indiana. Voos internacionais estão proibidos a partir de amanhã. Boa quinta, gente. E vamos lá para o Mais Você, Ana Maria Braga. Bom dia, que temos hoje? Bom dia, Ana. Olá, bom dia, Ana Paula, bom dia, Carol. Essa quinta-feira aqui nós temos um café da manhã super especial, porque a Camila de Lucas vem como vice-campeã do BBB. Bom dia, Camila. E teremos também a dose dupla, o Fiuk, terceiro lugar. Oi, Fiuquinho. Já já a gente vai ser uma manhã muito gostosa aqui, antes da gente se despedir dessa temporada, né? E eu espero todo mundo já e logo depois do Bom Dia Brasil. Até já. É isso, você fica então de olho no Mais Você. Ótimo dia e amanhã estamos de volta. Até lá. Bom dia para todo mundo, a gente se vê amanhã.